Oficialmente, bom dia, sejam bem-vindos ao Atendimento Encantador. Semana passada a gente falou sobre a questão do atendimento, quanto vale um cliente, porque que muitas vezes a gente pode perder um cliente e a maioria das vezes 68% dos casos, segundo pesquisas, é por causa da indiferença. E aí a gente conversou sobre a questão de que a gente precisa, muitas vezes, buscar o feedback de pares, de pessoas que a gente confia. Então, tem uma frase que diz, né, que foi extraída da revista Você S.A. Se você vem colhendo resultados que não lhe agradam, talvez seja bacana perceber como se comunica com as pessoas que o rodeiam. O primeiro passo para isso é pedir o feedback, né, dos pares em quem você confia e nos seus superiores. E aí a gente falou de alguns pontos importantes aí, que é o que afeta a nossa imagem, falando que nós, né, temos um impacto, uma responsabilidade sobre a nossa carreira, sobre o desenho, né, daquilo que nós fazemos, a nossa autorresponsabilidade. E a gente falou sobre a questão de, muitas vezes, o atraso afeta na nossa imagem, a ausência de habilidade no relacionamento interpessoal, a falta de cuidado na aparência, o uso excessivo de celular. Aí até a gente conversou, né, do tipo, mas, poxa, é a questão da rede social, né, porque o uso inadequado das redes sociais, não saber trabalhar em equipe, fazer fofoca e tudo mais. E aí a gente falou, fiquem atentos ao ciclo, né, do eu tenho algumas coisas, aquilo que eu tenho faz as pessoas me admirarem, aquilo que eu faço eu ganho respeito, mas aquilo que eu sou é que gera confiança. E a gente terminou o nosso encontro falando exatamente sobre a nossa habilidade de escutar pessoas, de aplicar o POI, de parar, olhar e escutar. Aí pergunto a vocês, como é que foi da semana passada para essa semana? Do que vocês conseguiram ficar assim mais em alerta? Do que a gente saiu do nosso encontro e falou assim: nossa, eu saí do encontro e aquilo ficou, né, como uma pulguinha na minha cabeça, ficou como uma luz lá, piscando assim, e eu comecei a perceber algumas coisas positivas e comecei a perceber alguns pontos de melhoria. O que aconteceu da semana passada para cá? Um de cada vez? Tá me ouvindo? Que é o meu deu uma travadinha aqui. Eu descobri que na parte do POI, né, às vezes quando é um assunto que eu tenho um pouco de conhecimento, ou eu fico mais ansioso e não deixo a pessoa terminar de falar. E aí eu vou interrompendo a pessoa. E aí até tive um feedback aqui que a pessoa falou, olha, espera um pouquinho, deixa eu terminar de falar. E aí depois você pergunta. E Hum. aí é uma prática que é mais difícil, né? É, é a famosa função autocompletar, sabe? A pessoa está falando e você termina a frase dela. Um bom treino, se tiver algum amigo gago, vai conversar com ele. Conversa para ele, como que é irritante isso, né? Porque um gago vira e mexe quando ele tem que conversar com alguém, a outra pessoa está completando a frase dele. Isso é muito, né? A gente pensando no mundo corporativo, qual é a imagem que as pessoas começam a ter de você? Porque eu digo que começa a prestar atenção sobre como isso funciona no outro. Eu conversava com a Clara essa semana, e aí eu falei, Clara, você não está sendo gentil no seu jeito de falar. Mas eu não fui mal educada, mãe. Eu falei, não, você não foi gentil, você foi muito seca, você foi muito diretiva, você foi, né, muito desse jeito, tal. Falei, não foi legal. Falei, então é legal você começar a frase dizendo, mãe, e aí você responde. Porque eu fui perguntar para ela se ela tinha feito a lição. Fiz. Falei, responde, mãe, eu fiz a lição. "Ah, mas você não entendeu o que eu fiz? Sim, eu entendi o que você fez. E eu estou te explicando que o jeito que você falou não foi legal. E eu entendi o que você fez. Mas eu não fui mal educada. Eu não quis ser assim. Eu falei, e eu também entendi que você não quis ser assim. E que você se esforçou para isso não acontecer. O ponto é que eu estou te contando como eu me senti
e como você pode melhorar isso. Porque um dia você vai conviver, né? Você já convive com outras pessoas, mas um dia no seu ambiente corporativo, em outros lugares, na faculdade, você vai conviver e você pode passar essa impressão. Aí, eu acho que eu fui aumentando o nível de estresse dela, ela fez assim: "Mãe, eu tenho 12 anos". Eu falei: "Por isso mesmo que eu tô te falando, para que você não faça". Aí ela, para piorar a conversa, ela fez assim: "Tá, tá, 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 tá bom, depois eu faço isso aí". Eu falei: "Nossa, agora você colocou a cereja no bolo", do tipo assim, o que estava ruim ficou pior, né. Tipo, tá, 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 tá. Eu falei: "Nossa", eu fiquei imaginando, imagina ela dentro da empresa. Primeiro, o chefe chegando para ela dizendo assim: "Você fez tal coisa?" "Fiz, fiz sim". E sem olhar, né, detalhe, sem olhar. "Fiz, fiz". "Tá ok, mas e aí? Nã-nã-nã". Recebe o feedback, já pensou? Vira para o chefe: "Tá, tá, 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 depois eu vejo, depois eu vou colocar isso". E o ponto é que, assim, a gente pode crescer com alguns comportamentos e algumas atitudes sem ter uma noção. Então é legal essa questão do feedback, porque as pessoas elas começam a falar e acho que o grande choque do feedback é que a gente não enxerga aquilo. Mas foi mesmo, mas eu falei desse jeito, mas foi dessa maneira que você interpretou. Então, quais são os pontos que por que que muitas vezes o resultado que você espera, ele não acontece? Porque tem alguma coisa na sua comunicação que ela precisa ser cuidada, lapidada, para que você alcance o seu alvo. Então, trazer essa consciência, uma das maneiras é sentar com o liderado, ou sentar com o líder, sentar com o par e pedir o feedback. Eu acredito que talvez vocês não tenham isso aí, mas, por exemplo, algumas empresas de atendimento, e até vocês que fazem muito atendimento por telefone, e claro que tem as leis para isso também, né, não é uma coisa que você pode fazer sem nenhum consentimento, que é a questão da gravação. Então, muitas vezes as empresas adotam o atendimento, mas elas informam os clientes que estão gravando, para melhorar o atendimento e para a questão de registro. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é quando você tem acesso ao material como esse, e você consegue, muitas vezes, se ouvir. "Ale, não tem nada disso". Então tá ok. Experimenta começar, por exemplo, a ouvir os áudios que você manda no WhatsApp. Aí você começa a falar assim: "Nossa, ó o jeito, ó o tom que eu falei, né, olha o modo como eu conduzi uma determinada conversa". Então são pontos importantes para serem trabalhados. Que mais a gente vai conversar aqui? Mas muito legal. Pensem sobre isso, fiquem atentos e busque o feedback das pessoas à sua volta. Essa é a dica aí de ouro para que vocês obtenham melhor. E muitas vezes você nem pediu feedback, mas alguém ela chega e te dá um toque. Seja sensível a receber esse feedback, a ficar atento ao que a pessoa comentou ou falou. E se ninguém te dá um feedback direto, começa a perceber qual é a resposta que você tem tido dos clientes. O que que significa isso? Agora não é mais o Ricardo, acho que é o Thiago que me pede os extratos bancários. Eu e os extratos bancários, acho que eu estou na lista desses clientes, né. Os clientes que nunca mandam os extratos bancários. Mas é começar a pensar assim: ou tem alguma coisa que eu não consegui me comunicar bem com esse cliente, será que eu tenho que criar um outro e-mail? Será que eu tenho que criar um outro alerta? Será que eu tenho que criar um nicho de e-mails para um determinado perfil de cliente? Ou, será que eu vou usar outra maneira de me comunicar? Ou tal isso tudo, gente, para tomar uma decisão é muito importante vocês avaliarem os fatos, porque às vezes você tem lá, numa cartela de 300 clientes, você tem lá um público de 30 clientes. Vale a pena a gente gastar energia para criar um processo para esses 30? Vale a pena, é um processo importante. Não, não vale do jeito que está, ó, deixa aí, não vamos gastar energia com isso. Mas falando da comunicação, é avaliar de tempos em tempos se a comunicação ela está sendo clara, se ela está sendo eficaz, se o meio onde vocês se comunicam com esse cliente está sendo bom. Ou se ele precisa ser até reeducado a respeito disso. Ou educado, porque muitas vezes ele nem foi educado.
Então, imagina só, quando vocês mudaram do sistema antigo para, agora eu não sei, a Onvio, que a pronúncia é isso? Então, Uhum. imagina o seguinte, deve ter cliente, eu falo por mim, tá? Que até hoje eu ainda não entrei na plataforma, tem hora que eu me dou bem com ela, tem hora que eu fico meio perdida, e olha que eu sou uma cliente que o meu porte é pequenininho, mas imagina aquele cliente que tem muita coisa dentro do sistema. Algumas vezes, poxa, será que não vale a pena eu sentar com esse cliente, que seja lá 40 minutos para dar uma grande aula, acompanhar ele no processo? Porque eu posso fazer isso esse mês, posso fazer isso mês que vem, mas só de imaginar que no terceiro mês eu não vou precisar mais fazer isso, nem eu vou precisar mais fazer isso daqui para frente, eu aprimorei meu atendimento, eu consegui fazer com ele um bom trabalho e consegui ter o retorno que eu precisava. Então, é avaliar, porque isso é um ponto importante no processo. E também isso aumenta, né, a questão do atendimento encantador, como que você está cuidando dessas pessoas, o grande diferencial está realmente nessa nossa habilidade, né, de aumentar a performance, o cuidado, como que eu abordo esse cliente. Então, a gente falou do pare, olha, escute, né? Então, parar, olhar e escutar esse cliente, ficar atento aos sinais, buscar se envolver, a questão da empatia, entrar na realidade desse cliente, entrar no perfil dele, né? O que está passando na cabeça desse cliente? Lembra o seguinte: nós temos aí a questão dos perfis. Você tem um jeito de pensar, você está lá, executor, comunicador, ah, o planejador. É que eu dou teste em outras empresas, aí depois eu fico agora pensando, lembrando os nomes, né? Porque tem empresas que usam outro sistema de perfil. Mas a gente tem lá os 4 perfis e o último é o analítico. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho um jeito de me comunicar e muitas vezes essa é a melhor maneira de abordar esse cliente. Então, será que eu coloco a comunicação em tópicos? Isso é bom? É uma maneira. Será que eu crio um passo a passo? Mas pensando no executor, às vezes esse passo a passo tem que ter 3 passos, porque se tiver mais, ele não vai seguir. Ou o analítico precisa de mais detalhamento? Será que ele precisa de uma foto da tela, né, um frame do que está acontecendo lá para ficar mais fácil? Então, como que eu trabalho a minha comunicação pensando no perfil desse cliente? E muitas vezes o que me impede de entrar nesse relacionamento é que além de eu ter o meu jeito de pensar e eu estou na minha zona conhecida, mais do que a minha zona de conforto, eu estou na minha zona conhecida, eu estou no meu automático, muitas vezes eu não melhoro o meu processo de atendimento porque eu tenho timidez, né? E eu vou dizer para vocês assim, que timidez hoje, cada vez mais, a timidez ela é mais um reflexo de um medo de rejeição do que propriamente de um estilo de timidez mesmo. O que que é o medo de rejeição? O medo de rejeição é: "Nossa, eu não sei se eu vou aguentar o jeito que o cliente fala, o tom de voz, né, a abordagem. Eu não sei se", até na aula passada, quando eu pedi o feedback do que a gente conversou, eu esqueci o nome dela, mas ela não está aqui hoje. Aí ela fez assim, nossa, no final da aula até ela falou: "Nossa, parece que o negócio mexeu lá dentro, né". A gente fala assim, parece A um Sara. assunto parece um assunto simples, mas a gente não sabe o que aquelas informações estão promovendo nela. Só o fato, né, pode ser, né, de pensar que ela tem que acessar esse cliente, que tem que contactar esse cliente, que tem que fazer essa aproximação, já gera um mal-estar. Dificuldade de iniciar uma conversa. Eu ligo para o cliente e eu falo o quê? Como que eu começo a abordagem? Como é que eu começo a falar com ele por telefone? Hoje em dia as pessoas estão sempre correndo. Qual é a melhor frase? E aí, pela dificuldade, a pessoa fala: nem vou ligar, nem vou mandar mensagem, nem vou abordar. Muitas vezes fala de mais ou de menos, e aí vem pontos importantes, né? Como o Ricardo falou, isso pode passar uma impressão, se eu falo muito, ou que você se sente superior. Tem gente que também, às vezes, não se sente inferior. Ou você pode passar uma impressão de ausência de humildade,
E aí as pessoas elas não conseguem se aproximar e elas não conseguem criar um diálogo, e você não consegue extrair o melhor delas. O pré-julgamento. Pré-julgamento, gente, ele é um grande desafio. Estava dando treinamento esse final de semana para uma rede de hotéis e a pessoa comentou assim: porque imagina, a pessoa me liga para perguntar se tem ônibus da rodoviária para o hotel. Aí ela fez assim: a pessoa não tem dinheiro. Aí o outro falou assim: não, às vezes essa pessoa veio de ônibus porque ela não gastou dinheiro de avião, mas ela tem o dinheiro para pagar o hotel, porque inclusive ela está direcionando o dinheiro dela para o hotel. E aí eu falei para ela, no treinamento, eu comentei, eu falei assim, imagina também que dependendo qual é o padrão de viagem dessa pessoa, ele está acostumado a ir em lugares que é muito normal o hotel ter uma van que pega as pessoas na rodoviária, no aeroporto. Então, ele fez uma pergunta baseada na história dele. E aí, qual que é o desafio? Se você pré-julga, você às vezes não faz um bom atendimento ou não dá atenção adequada e não vende a reserva do hotel. Porque só pelo fato da pessoa ter perguntado se tinha um ônibus que vinha da rodoviária para o hotel. Você fala, meu Deus, a pessoa vai ficar aqui hospedada no hotel em frente à praia de Copacabana? Ué, vai, vai, ele só escolheu isso. Ele escolheu, de repente, ir de ônibus, mas ele quer ter uma ótima experiência num hotel de frente à praia de Copacabana. Então, o pré-julgamento é quando a gente está lá conversando com esse cliente, prestando esse atendimento, e você, às vezes, julga esse cliente por algum fator que você leu. Fazer a leitura desse cliente é importante. O único perigo é você julgar e criar alguma barreira ou um estereótipo e padronizar um atendimento que não combina com aquela pessoa. Então, fiquem atentos a isso. E a famosa zona de conforto ou zona conhecida que a gente fica limitado a algum ponto e não quer, né? Vou ser sempre assim, vou crescer assim, Gabriela. Então, qual é o desafio para o atendimento encantador acontecer? Ser educado. Então, eu falo que, gente, palavras como por favor, obrigada, com licença, continuam acontecendo e elas existem. Escutar atentativamente o POI, estabelecer empatia, isso é, né, ver, enxergar pelo olhar do outro, falar com clareza e procurar estar sempre informado sobre o trabalho. Porque imagina, a pessoa te liga e você não tem as informações, saiu alguma coisa na rede social, o cliente comenta alguma coisa e você fala, nossa, do que ele está falando? Então, esse tipo de padrão é importante você pensar que isso aumenta o índice de um atendimento encantador. E utilizar expressões seguras. Vamos pensar aqui juntos. Para você, o que é uma expressão segura? Pode falar. Um de cada vez. Travou, gente? Pergunta é, para você, o que é uma expressão segura? Vamos pensar por outro lado, para você, o que é uma expressão insegura? Alguém está falando com você e você fala, ixi, essa pessoa não sabe do que ela está falando. Eu acho que segura é quando, sei lá, a pessoa tem firmeza no que ela fala e ela não hesita, né? Não começa a titubear. Já o inseguro é quando ela começa a titubear, gagueja, está falando de um assunto que exige um pouco mais de conhecimento, concentração, e aí ela começa a titubear na fala dela. Acho que aí ela já ficou insegura e a pessoa sente isso quando ela começa, né? Aí piora para ela. Eu acho que ela, quando ela se percebe, ela começa a piorar ainda mais. É. A insegurança, ela passa por isso, né? Quando a gente né? A gente dá umas travadas, e aí você pode passar insegurança para a pessoa que você está conversando.
A insegurança, muitas vezes, é quando você está falando um determinado assunto e você, por receio, tem gente que tem muito medo do silêncio. Então, vejam que muitas vezes eu pergunto as coisas para vocês, eu espero. No meu começo, como treinadora, isso acontece muito com pessoas que começam a ensinar as outras pessoas, o silêncio é a morte. Ele fala: "Ninguém está entendendo nada. Ai, meu Deus, ninguém está participando". Eu falo: "Não, o silêncio é o tempo que a pessoa precisa para pensar sobre aquilo. E você tem que dar esse tempo. Você não pode sair falando, você não dá o tempo para a pessoa pensar". E o fato dela não responder, tá tudo bem, ela ainda não sabe. Agora o que você não pode é ficar hã, e tentando preencher aquele vácuo sem necessidade. O silêncio faz parte da comunicação e tá tudo bem. Então, como pensar muitas vezes na sua comunicação que ou você não tem um argumento, ou não tem o que falar, não tem inclusive medo de verbalizar isso. Ah, falou lá com o cliente: "Ah, fulano de tal, ó, tá ok, o senhor me permite, eu vou agora desligar o telefone, eu vou atrás dessa informação, e quando eu tiver a informação a gente volta a conversar? Porque eu fiquei com uma dúvida aqui, e eu vou precisar conversar com algumas pessoas". Tá tudo bem. Agora o que não dá é você tentar prolongar a conversa, tentar emendar alguma coisa e aquilo não caminhar. Então como você vai conduzir a sua conversa da melhor maneira? E um ponto importante, que é uma expressão que a gente usa bastante, é o famoso "eu acho". A gente fala bastante isso. Tem algum problema usar? Não, eu posso usar. Mas a entonação de voz, ela diz se aquilo tem mais convicção ou menos convicção. Mas, de um modo geral, o "eu acho", ele é uma fonte que transmite mais insegurança. Quais são expressões que a gente pode usar que trazem mais segurança na conversa? Eu acredito. Opa, mudou, né? Eu acho e eu acredito, você está muito mais certo. Eu acredito que esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho. Tá ok, mas eu acredito. Eu penso, eu vejo. Então, é quando você tira o acho, tira um pouco daquela incerteza e traz mais convicção para a conversa. Então comece a ver se a tua conversa ela não tem muito isso, ou até a sua escrita. Porque o cliente, quando ele vai falar com você que é da CS, você é o especialista. E esse é um ponto importante. Eu posso ser especialista no meu negócio. E nesse ponto, eu não posso ter dúvida. Então imagina eu quando eu tenho que conversar muitas vezes com a parte de recursos humanos, e essa pessoa na área de recursos humanos, ela está lá para me validar. Mas tem um limite dessa validação, porque quando ela me contrata por causa do meu know-how. Se eu não mostrar esse know-how para ela, eu não consigo prosseguir. Então tem um limite, eu não posso deixar que às vezes a dúvida desse RH influencie naquilo que eu conheço e sei. E até nesse processo, então imagina só, o cliente ligou para você, vocês são os especialistas em contabilidade. Eu não posso vir com o meu achismo ou com as minhas percepções de contabilidade e ensinar vocês como que o processo acontece. Agora, como que você vai comunicar para ele de um modo educado, de um modo gentil, de um modo que você está prestando atenção naquilo que ele fala, só que você vai direcionar ele para aquilo que é o caminho. Então, esse é um ponto importante. Faz sentido para você, gente? Sim? Então, tá bom. E aí, a gente vai aqui para outra parte, que é começar a pensar sobre o tom de voz. O que acaba acontecendo? Aquela famosa frase, né? Não é o que você falou, é como você falou. Já ouviu isso? Ou você já ouviu isso, ou você já sentiu isso. Você fala, nossa, não tenho nenhum problema com aquela pessoa, mas, gente, como é difícil. Você vê como ela fala?
Nossa, você viu como o fulano falou? Pô, ele é complicado. Por quê? 10% dos conflitos são causados pela diferença de opinião e 90% é devido ao tom de voz errado. Aí aqui, esse exercício, não precisa abrir o microfone, não, mas pratica agora para você se ouvir, tá? Então, se ouça aí agora. Coloca mais ênfase no eu. Eu nunca disse que ele roubou dinheiro. Agora vamos colocar ênfase no nunca. Eu nunca disse que ele roubou dinheiro. 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 Mudou tudo, né? Então, a entonação de voz, quando a gente pratica ela, a gente percebe. Eu me lembro uma vez, eu dou umas gafes, uma vez eu dei um fora. Eu tinha chegado na empresa e você começa o treinamento, e aí, gente, conta aí e tal, e as pessoas contando, bacana, notícias, tal. E aí eu perguntei naquele momento, e fulano de tal, cadê? E a pessoa comentou, tipo, tá no hospital, sabe? E eu, no automático, eu respondi, maravilha, mas o maravilha era um maravilha no sentido de que eu entendi e eu ouvi, mas a palavra não coube na hora, e a entonação de voz não coube na hora. Falei, gente, errei na palavra, errei na entonação. O pessoal, maravilha. Eu falei, gente, desculpa, maravilha, porque tá bom, temos a notícia, mas não é uma maravilha, ele está no hospital. É claro que isso não é bacana. Então, a gente precisa ficar atento a de que maneira a gente trabalha esse tom de voz para determinadas situações. Então, eu vou conversar com o cliente, o assunto de vocês, ele é um assunto mais analítico, mais metódico, mas não significa que ele precisa ser pesado, tá? Então, eu posso conversar com a pessoa. Agora, o que eu desejo ter de resultado de alguém? Que às vezes aquela pessoa na primeira abordagem eu fui de uma maneira mais afável, eu fui de uma maneira mais amigável, mais acolhedora, e num determinado momento, aquela pessoa depois ela parece que a coisa não foi, não caminhou, e às vezes eu preciso ter um tom de voz mais impositivo ou ser mais objetivo. E aí eu olhando o meu perfil, é pensar assim, eu tenho determinado perfil, então eu sou mais comunicador, né? Eu sou mais planejador. Poxa, é difícil para mim, às vezes, impor um pouco a voz. É um treino, é um treino. Então, é você começar a observar quem é que consegue fazer isso e como você faria se você fosse essa pessoa. O legal é que quando a gente começa a aprender que você utiliza tons de voz para situações e pessoas diferentes e que aquilo traz um resultado positivo, você fala assim: poxa, que bom, porque eu estou aprendendo a lidar com lideranças e processos situacionais diferentes. Então, como que eu consigo lidar com situações de uma maneira diferente? Eu não preciso estar toda hora com esse perfil, ou toda hora dessa maneira. Então, como fazer isso acontecer? E aí a questão do impacto da mensagem. Então, nós vemos que 55% do impacto da mensagem está no corpo. Então, como é a maneira que eu estou sentada, qual é o modo que eu me porto, e mesmo que o cliente não esteja vendo você, eu vou dizer para você, a tua postura afeta no seu tom de voz. A pessoa, quando ouve, você já conversou com alguém, aí você fala assim, você está no sofá? Você está deitado, né? Você não conversa às vezes com alguém, você sabe que a pessoa está deitada. Acabou de acordar, hein? Por quê? Porque o tom de voz, ele transmite isso. Então, se o tom de voz já transmite isso, quer dizer que o meu corpo afeta. Então, o meu corpo afeta no impacto da minha comunicação. E aí tem um outro fator. Quando eu trago isso para o visual, meu corpo também afeta na maneira como a pessoa vê isso.
Qual é o jeito que essa pessoa está me vendo? Será que eu estou lá? Então, a gente está aqui para falar sobre o impacto da mensagem. E aí tem alguns pontos aí importantes. A pessoa fala, nossa, né? Tá ok, eu tô ouvindo, tá legal. E muitas vezes tem gente que conduz as coisas dessa maneira, desse jeito. Por quê? Ah, tá tudo bem, gente. Relaxa, tá todo mundo em casa, tá tudo bem. O pessoal só tá me ouvindo. É corpo, é voz, e isso vai gerar impacto. É só lembrar, você está satisfeito com o resultado que você tem obtido? Você está sendo bem avaliado sobre o resultado que você tem obtido? Se não está, é porque existem pontos para serem melhorados. Às vezes é um pontinho desse tamanho, mas que está causando um barulho. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, numa dieta, é mais fácil perder 10 quilos ou 1 quilo? Eu falo, depende de onde você está. Algumas vezes, o teu esforço para perder 10 quilos é o mesmo esforço de alguém para perder 1. Ou até para ganhar peso. É um esforço. Então, o ponto é, poxa, se eu não tô, se tem esse ponto que eu preciso melhorar, eu não vou ser negligente com ele, porque isso pode afetar e muito a tua carreira. As pessoas elas começam a criar um paradigma, eles começam a te colocar num padrão do tipo, não entrega esse projeto para fulano porque ele não sabe resolver tal assunto. Ele não tem habilidade de lidar com pessoas. Aí você fala, poxa, eu não entendo por que que não me entrega o projeto, eu não entendo por que que eu não sou promovido. O que faz a gente crescer na carreira é a nossa habilidade de lidar com pessoas. A nossa habilidade de se comunicar. Ah, mas eu sou inteligente, eu faço meu trabalho super bem, eu executo super bem. Então tá bom. Então começa a avaliar médicos que ganham bem, médicos que ganham mal. Os médicos que ganham bem, os dois podem ser muito bons naquilo que eles fazem, mas o que ganha mais é porque ele tem uma habilidade interpessoal, habilidade de se expressar muito boa. É algo assim que é evidente isso. Então, imaginar que é o impacto dessa mensagem. Então, é a arte da gente se comunicar. Eu tenho 2 médicos que, para mim, são uma grande referência falando disso. Um deles é o ginecologista o Dr. Roberto Cunha Porto, fez o parto da Sara e da Clara. Eu conheci o Dr. Roberto, ele já era bom quando eu conheci ele. Então, imagina, eu com os meus 18 anos, eu conheci ele, ele já era médico numa casa, lá em Pinheiros. Ele tinha a clínica dele e tal, atendia, já um trabalho excepcional, muito bom. Quando eu fui ter a Sara e a Clara, a clínica dele já ficava na Vila Olímpia, uma baita clínica, com outros médicos, com uma equipe gigante. E assim, qual é o resultado disso? É a maneira, é a habilidade. Então, assim, a consulta dele não era barata, né? Mas a gente escolheu seguir, por quê? Porque para nós aquilo era fundamental. O médico, o pediatra da Sara e da Clara, uma amiga nos indicou ele, e assim, curiosamente, eu estava fazendo treinamento nos Estados Unidos sobre o atendimento de excelência da Disney. O treinador do treinamento falou o exemplo de um médico. Quando ele falou do médico, eu falei, doutor Paulo Teles. Aí eu cheguei para ele e falei, você está falando do doutor Paulo, né? Ele é o pediatra dos seus filhos. Ele falou, é. Eu falei, é o pediatra das minhas filhas também. Olha que coisa louca. Hoje o doutor Paulo é uma referência. Você vê ele na televisão, você vê ele lá nos vídeos, tem uma comunicação excelente, um médico excepcional. Mas a comunicação levou ele para um outro patamar. Então, a arte de se comunicar e de se relacionar com pessoas, a maneira como eu chegava lá, como ele conversava com a Sara e a Clara para fazer exame, para, né, tocar na criança, para conversar, porque a criança chega cheia de receio, né? Não toca, não mexe, não vai, não sei o que lá. Então, é a maneira, é atendimento. Então, o quanto que nós profissionais, e isso é um ponto que nenhum de nós, a gente não é treinado em nenhuma área. Então, a gente precisa lembrar que a resposta que a gente obtém
está relacionada à mensagem que você envia. Se você não gosta da resposta, mude a mensagem. Aí tem uma historinha aqui. Quem que pode ler esse slide? Uma pessoa, é só ler. Eu leio. Obrigada. De diretor-presidente para gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley passará nesta área. Trata-se de um evento que tem 6 anos. Assim, por favor, reúna os funcionários no pátio da fábrica, todos usando capacete de segurança, quando explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro olho nu. Sendo assim, todos deverão dirigir-se ao refeitório, onde será exibido um filme do cometa Halley. Obrigada. Então, vamos ver a arte de se comunicar. Então, do diretor-presidente para o gerente. Aí, outra pessoa lê esse aqui, do gerente agora para o supervisor. Larissa, pode ler? Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, Halley vai aparecer sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúna os funcionários, todos de capacete de segurança, e os encaminhe ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, que acontece a cada 76 anos a olho nu. Obrigada. E aí, o gerente passou para o supervisor aquele comunicado. Agora, o supervisor passou para o encarregado de produção. Quem pode ler? Paula, pode ler? De supervisor para encarregado de produção. Na sexta-feira, às 17, o diretor, pela primeira vez em 76 anos, vai aparecer no refeitório da fábrica para filmar a banda Halley, o famoso cientista nu e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois será apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. Agora, quem pode? Tiago, pode ler do encarregado de produção para o mestre? Posso. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira às 5 horas, pois o diretor Manda-Chuva e o Sr. Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme, Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show será lá, o que ocorre a cada 76 anos. E agora, então, Maiara pode ler para a gente, do mestre para todos os funcionários? Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 76 anos e liberou geral para a festa. Às 17 horas, no refeitório, vai estar lá, pago pelo manda-chuva Bill Haley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar solto até no pátio, mesmo com chuva. E aí, o que a gente percebeu nessa história toda? O que a gente notou nessa história toda? Falha de comunicação? Total, né? Imagina, mudou toda a história. Telefone sem fio aí foi um grande exemplo da comunicação. Aí tem gente que fala assim: nossa, exagero, Alessandra, essas coisas não acontecem, que coisa louca. Imagina. Então tá bom. Entra num post na internet, a pessoa coloca lá: vendo bolo de chocolate, entrego quinta-feira. Meu, você veio lá no assunto já. O bolo é do quê? Que dia você entrega? Fala com quem? Então, o quanto a nossa arte de se comunicar, a gente precisa ficar muito atento a esses detalhes. Aí eu trouxe aqui mais alguns pontos para a gente ficar de olho nessa nossa habilidade de comunicação.
você tem direito a um telefonema. Mas pode ser um post, né? As pessoas elas estão perdendo um pouco o sentido sobre qual é a melhor maneira, o melhor canal de se comunicar. E nós temos um multicanal. Se é e-mail, se é WhatsApp. Qual é a melhor maneira de eu chegar a um resultado mais eficaz? Horário de funcionamento. Nós abrimos geralmente das 8 às 9, ou 9, às vezes às 10. Nós fechamos às 5 ou 4, às vezes às 12. Às vezes nem abre. Ah, que maravilha, né? Nem sei que dia eu vou. Fazida na hora, quem não pediu, pida. Então, é só fazer o seu pedido. Favor não deixar objetos no corredor, né? Misericórdia. Agora, essa é ótima, né? Parabéns! É assim que cumprimentamos nossos alunos excelentes pelos resultados obtidos no provão do MEC. O painel para cumprimentar o pessoal que passou com erro. Aviso, o Bar do Fritz Joinville no momento não está aberto porque está fechado. Ó, super clara a comunicação. E no mundo corporativo acontece isso. O cliente explica como o líder do projeto entende, como o analista planejou, como o programador codificou, o que os beta testers receberam, como o consultor de negócios descreveu, valor que o cliente pagou, como o projeto foi documentado, o que o assistência técnica instalou, como foi suportado, quando foi entregue e o que realmente o cliente necessitava. Então, a nossa habilidade de se relacionar, de promover um bom atendimento, é para evitar esses ruídos. Então, sempre que você for trabalhar, essa é a lição de casa. Então, prepare a sua comunicação sobre com quem você vai falar, qual é o objetivo da sua ligação, qual é o conteúdo que você precisa abordar, porque senão daqui a pouco você desliga o telefone e não falou o que você deveria falar com a pessoa. E qual a melhor forma? Será que eu vou falar com ele por e-mail? Será que eu vou falar por telefone? Será que eu vou conversar com ele por WhatsApp? Será que eu vou fazer WhatsApp e e-mail? Qual é a melhor maneira e forma de entregar esse conteúdo para esse cliente, esse assunto? Tem coisas que são muito sérias, não dá para ficar deixando lá no e-mail e simplesmente achar que está tudo bem. Qual que é o objetivo disso? E se tem algo que o processo não está bem desenhado, alinhem isso para que esse desenho ele seja corrigido e vocês promovam um bom atendimento. Porque o fato dessa forma acontecer até hoje assim não significa que ela deva continuar assim. Esse é um ponto importante. Por quê? A CS, né, completou agora 24 anos, ok? Quanto tempo, de repente, tem um processo que vocês fazem que às vezes assim, gente, vamos parar para pensar se não tem um outro jeito de fazer isso? Vamos avaliar se não tem um aplicativo, uma maneira de minimizar isso. Então, as coisas elas vêm tomando uma nova forma, o processo é diferente e muitas vezes é necessário adequar a forma, adequar o conteúdo. A gente não mexe na essência de algumas regras ou leis, mas a gente consegue mexer em alguns outros pontos para encontrar algumas alternativas de como atender o cliente da melhor forma. Faz sentido para vocês, gente? Partindo aqui para a nossa finalização, lembre-se que parte de nós, né, é a gente que acaba influenciando a nossa resposta. Então, fica atento a você sobre, nossa, é tão difícil prestar um atendimento, as pessoas nunca estão satisfeitas, ou elas sempre têm uma reclamação e eu estou fazendo o meu melhor trabalho. E aí aqui a gente tem a historinha, né? Minha vida é tão difícil, as pessoas me excluem, me ignoram. Ó, vem alguém aí. Bom dia, Tereza, como é que vai? Ó, minha vida é tão difícil. Então, algumas vezes a gente tem que ter a provocação de saber que nós somos as pessoas responsáveis pelo nosso resultado. E que muitas vezes eu estou tendo uma repetição de erros no meu trabalho ou uma avaliação que não está muito legal sobre o meu desempenho, e muitas vezes sou eu que estou me colocando, assim como a Tereza, atrás do banco e estou apaixonada pelas minhas desculpas.
Então, sai de trás do banco e trabalhe o que é necessário para a sua comunicação. Então, planeje a sua comunicação, veja com quem você vai falar, você é o emissor, veja quem é o receptor e lembre-se desse relacionamento. Não é só com o cliente externo, lembre-se do cliente interno, as pessoas que vocês conversam. Então, a comunicação é a arte de ser entendido. Como é importante a gente ter isso em mente. E aí eu trago aqui essa historinha que fala sobre, vou ler aqui com vocês. Ei, lembrei de uma coisa que queria te contar. Você não sabe? Olá, tudo bem? Chegou Léo. A gente estava aqui fofocando um pouco. Senta aqui que eu conto para os dois. Isso me faz lembrar uma coisa. Sócrates, você não sabe o que me contaram. É sobre um amigo seu. Espera um pouco. Antes que fale do meu amigo, quero ver se supera uma pequena prova. Chama-se a prova dos 3 filtros. O primeiro filtro é a verdade. Você está totalmente certo de que isso que você vai me dizer é verdade? Não, na verdade, eu só ouvi. É muito bem. Então, você não sabe se é verdade. O segundo filtro é o bem. O que você vai dizer do meu amigo é algo bom? Pelo contrário. Então, você vai me dizer algo que não é sobre ele, que é mal sobre ele, e que você não tem nem certeza se é verdade. Falta um filtro, o da utilidade. O que você vai me contar é útil para mim? Não, realmente não. Bom, se o que você vai me dizer não é bom, nem verdadeiro, e nem não é verdade, nem bom, nem útil, para que você vai me contar? A verdade é que eu não tinha pensado nisso. Então, a gente fala um pouquinho aí de relacionamento, a gente fala da arte de se comunicar, a gente fala dessa nossa habilidade de se relacionar com pessoas. E a lição de casa é planejar a sua comunicação e ver a melhor maneira. É você o emissor, com quem você vai falar, qual é o objetivo e avalie. O que eu quero semana que vem que vocês entrem na aula falando, que vocês comentem em que situação vocês aplicaram isso intencionalmente. Não é algo assim, é legal, não, intencionalmente. Ale, eu tinha que falar com esses 3 clientes. Antes de falar com esses 3 clientes, eu anotei isso. Quem eu ia falar, qual era o objetivo da ligação, qual era a melhor maneira de entregar, a forma, né, de entregar isso e comunicar isso. E eu quero saber como é que foi você ter parado e pensado e planejado e qual foi o resultado disso. Tá ok? Então, semana que vem a gente abre a nossa aula falando disso. Turma, eu estou com a agenda bem justa agora esses dias. Então, semana que vem, o que eu vou pedir? Para a gente, né, começar, eu vou até me policiar, né? Porque o meu influenciador, ele fala alto, a comunicação. Aí eu entro, quero falar, quero conversar, quero saber como vocês estão. Mas a gente já entra semana que vem pegando esses cases para a gente ter o melhor desse nosso horário das 8 às 9, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem conversar comigo no particular, por favor, fiquem à vontade, ou converse com a Beatriz, e a Beatriz também me passa, e a gente alinha aqui o melhor do programa, tá? Para finalizar, então, tirar uma foto aqui da turma, tudo bem? Então, todo mundo se ajeita aí, vamos na fotinho. Isso aí, então vamos lá. 3, 2, sorriso. Maravilha, gente. Gente, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer sempre estar com vocês. E a gente continua aí. Temos aí mais 2 aulas e um último encontro para finalizar. Então, mais 3 encontros aqui na nossa agenda. Até breve, gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. 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 Tchau.